Esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar sobre esse assunto, pois eu declarei guerra contra os seres negativos. É isso mesmo. Eles me atormentaram e eles sabem que eu tô num caminho que eles não querem que ninguém esteja. Só que eu falei pra eles, não tem volta. Eu já sei quem vocês são. Eu vivi a minha vida inteira com base no medo de vocês. E se vocês querem me atormentar, quanto mais vocês vierem, mais eu vou aprender, mais eu vou falar sobre como vocês agem. E se vocês quiserem, continuem. E eu vou continuar também. Porque o caminho que eu tô não tem volta. Eu já sei onde eu estive, onde eu andei. Eu já sei como vocês agem. E vocês querem ficar aqui no meu ouvido falando besteira? Querem ficar me atormentando? Continuem, pois eu vou aprender mais. E quanto mais eu aprender, mais eu vou ensinar. E as pessoas vão saber como vocês agem. E é assim, meus amigos. Desde criança eu convivi com sérios problemas de obsessores dentro de casa. E até hoje eu convivo, só que agora eu aprendi quem eu sou, quem eles são. E eu não caio mais no papo deles. Então eu tô aqui para dizer uma coisa para vocês. Os seres das trevas, eles estão agindo da forma mais sutil possível dentro da sua casa. E você tem que parar de ser trouxa. Você tem que parar de ser imbecil e cair no papo deles. Às vezes você tá abrindo portas para os seres trevosos, eu não vou falar o nome deles porque eu não gosto. Você tá aí abrindo portas que você não sabe. E essas portas que você tá abrindo tá prejudicando a vida dos seus filhos. Os seres trevosos que você está atraindo para sua casa, eles vão acompanhar os seus filhos. Eles vão destruir a vida dos seus filhos. E é vocês que estão fazendo isso. Eu comecei a aprender sobre essas coisas faz pouco tempo. E muitos anos da minha vida eu estive influenciada por esses seres das trevas. E eu fazia coisas que eu não tinha consciência não. E hoje eu tenho. Hoje eu penso, cara, por que eu agia dessa forma? Por que eu fiz certas coisas? Porque desde criança, meus pais abriram portas espirituais na minha casa. Não tô aqui culpando eles, tá? Longe de mim, não tô culpando ninguém, porque quando a gente tá na ignorância, a gente não tem consciência do que tá fazendo. E muitas pessoas morrem estando na ignorância. E não é isso que eu quero pra vocês. Então, eu estava lendo recentemente o livro Demônios Territoriais. E ali eu tive vários insights de como essas melecas entraram na minha vida desde sempre. E eu imagino você que se você tem filhos, você não quer que aconteça isso para os seus filhos, a não ser que você seja uma pessoa narcisista, porque os narcisistas, eles têm inveja dos próprios filhos. Eles não querem que os filhos tenham nada melhor que eles. Então, assim, se você não é esse tipo de pessoa, se você quer algo bom para os seus filhos, não abra portais espirituais na sua casa. Não deixe o mal entrar. E você sabe como é que o mal entra? Semana passada teve um casal de amigos dos meus pais lá em casa e aí no meio da conversa eu presenciei algo muito lamentável que eu vi a minha vida inteira, né? Um falando assim pro outro, ai, por que eu casei com você, esse pobre, bababá. Gente, você falando assim do seu parceiro, você tá abrindo portal. Você tá agindo, você tá a serviço das trevas, agindo dessa forma. Ah, por que eu fui casar com ele e não sei o que. Você tá servindo porque uma pessoa de Deus. Eu estava lá há muito tempo, lá, mergulhada nas trevas, mas agora eu virei a tiazinha crente que diz que tudo é do demônio, porque eu entendi como ele trabalha. Eu entendi como os seres das trevas trabalham e ele está trabalhando na sua vida. Ah, Isa, você virou um ser de luz, eu não virei. Eu estou no caminho, mas agora eu tenho discernimento para te falar que se você tá nessa situação de ficar
falando do seu parceiro, é porque que eu casei com esse pobre. Você está abrindo o portal espiritual, minha filha. É isso que você quer? Atrair para sua vida, do seu esposo, do seu filho, para dentro da sua casa? Você que fica aí discutindo com seu parceiro na frente dos seus filhos, você está atraindo demônios para a vida dos seus filhos. E para os seus filhos tirarem esses seres das trevas de perto deles depois, você não sabe a luta que eles vão enfrentar. Você não sabe a merda que eles vão passar para depois tirar esses demônios da vida deles, que vocês que atraíram. Porque os seres das trevas agem assim, com base nas nossas falhas. Enquanto você está aí discutindo com o seu parceiro, chamando nome, chamando isso, chamando aquilo, você está atraindo, abrindo portais espirituais. É isso que você está fazendo. Mas eu não consigo parar de brigar, então se separa. Eu não sou a favor de separação, eu nunca fui, mas eu me separei recentemente. Porque eu estava num relacionamento que, enfim, eu nunca casei pensando em me separar, mas eu me separei. Quando acaba a admiração, você não pode deixar chegar no ponto de acabar o respeito. Porque quando acaba a admiração, vai acabando outras coisas e você vê que não tem futuro, que você não consegue enxergar algo lá na frente, você não consegue mais enxergar a sua felicidade. Você tem que terminar algo antes de que comece a falta de respeito. Você não pode se dar ao luxo de ser infeliz e acabar atraindo seres negativos para a sua vida. Então, meus pais brigaram desde que eu nasci, até minha mãe estando doente, pesando 40 quilos, o meu pai estava o tempo todo brigando com ela. Era um terror a minha vida. Eu chegava às vezes do colégio, eu escutava meu pai gritando da esquina. E essa foi a minha vida. Vivendo em modo de sobrevivência. Vivendo o tempo inteiro esperando. E agora, será que ele tá bem? Será que não tá? Será que ele vai gritar agora? E isso, meus amigos, não é algo normal. Tudo que foge do normal é das trevas. Isa, você tá sendo rebelde? Eu não tô. Eu vivi no meio das trevas, eu sei o que eu vi dentro da minha casa. Eu sei o que é você ver uma pessoa desfigurada agindo pelo comando dos obsessores. Porque eu vivi isso na semana passada. E eu tive que falar, saia daqui. E o obsessor saiu na hora. Então, meus amigos, não abra portais espirituais. E quando você abre esse portal, trate de fechá-lo quanto antes. Tenha discernimento. E sabe como é que você está abrindo esses portais? Às vezes de forma sutil. Aí brigando, falando mal de pessoas. Tendo preguiça. Você acha normal ter preguiça? Não ter vontade de fazer nada? Isso é coisa das trevas, ter preguiça. Isa, mas eu não tenho preguiça. Mas você come demais. Você tem gula. Isa, mas eu não faço isso. Mas você vê pornografia. Os seres das trevas vão te atacar de tudo quanto é lado. E se você não tiver olhos espirituais e discernimento, você vai servir às trevas sem saber. Porque é assim que eles agem. É assim que eles agem. Te deixando sem vontade de fazer as coisas. Te deixando aí no sofá com preguiça. Você tem saúde, levanta, faz alguma coisa, alguma porra da sua vida. Igual meu pai. Os obsessores estão lá. Só que assim, eu sendo uma pessoa empática, eu também não posso me dar o luxo de querer resolver tudo. Eu tento me blindar, eu tento me proteger. Não é normal uma pessoa igual... Eu já li muito sobre isso porque pra mim nunca fez sentido. Uma pessoa igual meu pai fez 3 faculdades lá 40, 50 anos atrás e do nada parou. Teve problemas emocionais, espirituais e até hoje vive no looping lá de trás. Nunca mais trabalhou, nunca mais fez nada. Vive no meio de uma bagunça. E assim, isso pra mim, eu cansei de tentar consertar o que não está ao meu alcance. Mas quando você está ali vivendo diariamente com alguns seres que afetam a sua vida, você tem que ter um mínimo de conhecimento para tentar lidar com isso, senão eles atingem você.
E uma pessoa que é narcisista, tem transtorno bipolar, existem vários autores que já disseram isso, se você não concorda, tudo bem, que não existe esse tipo de problema, que tudo é espiritual. E eu vivo isso e eu sei muito bem. Eu como uma pessoa empata, eu olho pra pessoa, eu consigo enxergar se a pessoa não tá ali, se é outro ser dominando ela. E o mal age assim, o mal age brigando com o outro, inferiorizando, querendo atenção o tempo todo. Deus não quer isso. Tu acha que Deus quer o tempo inteiro atenção, bajulação? Isso é coisa do capeta. Ficar querendo bajulação o tempo todo, sabe? A gente tá aqui para trabalhar, para ajudar, não para você ficar aí sentado no sofá reclamando da vida. Isso não é normal, gente. Não é normal você viver no meio da bagunça, da sujeira. Tudo que é esquisito é coisa do capeta, sabe? A gente tem que parar de ver algumas coisas como, ele é só preguiçoso, ele é só porco. Não é, cara, não é. É uma pessoa que está abrindo portais espirituais para o mal. Aí começa a pornografia, daqui a pouco está na pedofilia, sabe? O mal vai agindo sutilmente. Ele vai te enganando, vai falando coisas no seu ouvido e você vai acreditando naquilo, vai acreditando, e quando vê, você está mergulhado nas trevas. Eu não estou exagerando aqui, não estou exagerando porque eu vivi isso. Os meus pais abriram portais espirituais e eu ali com 12 anos, Isa, você escuta rock? Escuto ainda. Mas eu tinha milhares de pôsteres do Iron Maiden no meu carro, no meu quarto. E assim, dali em diante, até eu fechar esses portais, né? Claro que hoje em dia eu estou sempre vigilante, mas eu fiz muita coisa assim que eu vejo hoje, cara, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Há uns 3 anos atrás, né, depois de muito ouvir Hélio Couto, fazer ressonância harmônica, muita oração que eu faço, né, e tal, recentemente meus mentores começaram a falar algumas coisas assim pra mim, mas muito esparsas, muito, assim, algo muito objetivo. E teve um dia que veio algo muito claro assim na minha mente. Foi assim, pá! Eu tinha vários CDs do Iron Maiden ainda e de outras bandas de metal, né? Vocês sabem como é a capa desses CDs de heavy metal? Tem ali as caveiras, não sei o que, bababá. E pra mim, tô aqui, né? Por mais que eu já esteja há algum tempo aprendendo sobre arquétipos, símbolos. Então, ok, de repente eu tava lá no meu quarto e tal, e me veio algo muito claro assim na mente. Pá! Dizendo assim, se você tem na sua casa santos, imagens de, igual tem uma mini Nossa Senhora, alguns santos, se você tem imagens de santos para te proteger, por que você tem essas imagens de caveira, essas coisas, né, igual tinha nos CDs do Iron Maiden lá, então, o que você acha que isso tá atraindo? Cara, na hora eu parei assim, puta que eu pariu. Na mesma hora me deu um estalo, né, assim, é verdade. Não adianta você ter uma coisa pra te proteger, outra coisa que não tá te protegendo. E naquela hora, eu peguei os meus CDs que eu tinha tanto apreço e apego e botei pra vender a preço de banana. Eu vendi todos. Eu não me arrependo. Isa, você não escuta mais heavy metal? Escuto, de vez em quando. Mas eu tenho consciência agora, eu procuro entender as letras, eu procuro entender aquilo que eu estou ouvindo para não atrair o mal para minha vida, para não abrir mais essas portas. E quando você tá aí, na sua casa, vendo novela, com aquelas pornografias, você tá abrindo portais. Você tá aí falando mal dos outros, você tá abrindo portal. Você tá com preguiça? Isa, tem que ser produtivo o tempo inteiro? Não é bem isso que eu tô falando, mas
Você não pode deixar se entregar. Porque não é só a sua vida. Você às vezes está trazendo mal para as pessoas que estão perto de você também. E por mais que eu saiba que tem pessoas que não se importam com isso, eu me importo. Eu não quero que, muito menos, eu não tenho filho, mas se um dia eu tiver, nunca que eu quero que meu filho pague o pato por um problema que eu criei, por eu ter sido irresponsável espiritualmente, aberto portais espirituais na minha casa e ter trazido trevas para a vida do meu filho. Não. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu espero que você também não queira. Então observe as suas ações, os seus hábitos. Às vezes você tá aí achando que só tô comendo demais, eu só tô com preguiça. Vários dias, vários meses, você não levanta a bunda do sofá, você não procura fazer nada melhor da sua vida. Isso é os seres das trevas agindo, porque as trevas não querem que você trabalhe. As trevas não querem que você saiba como elas agem. Elas querem você estagnado para elas poderem falar abobrinha no seu ouvido. E às vezes você está sendo enganado achando que não, eu tô indo na missa, eu tô fazendo isso, aquilo, não sei o quê. Mas e a sua vida como um todo? Não se deixe ser enganado pelas trevas, não. Observe cada ponto da sua vida, tudo que você está fazendo. Você está cuidando de si? Eu só tô indo, eu só rezo, não sei o quê, mas eu não gosto de cuidar da minha aparência, eu tô triste. O mal vai te pegar pelas beiradas se você não ficar atento. É nas sutilezas que eles acabam com você. Mas eu só tô gordo, não sei o quê. Cara, eu passei 5 lutos nesse último ano. Eu achava que eu nunca mais ia passar um batom na vida. Eu achava que eu não ia mais conseguir voltar pra academia, não sei o quê. Só que daí eu lembrei de uma coisa. Quando você baixa a sua vibração, você acopla com os negativos. E várias vezes que eu ia chorar, o meu mentor falava assim no meu ouvido, não chora. E eu chorei. E coisas ruins aconteceram depois. Então assim, meus amigos, sejam vigilantes. Sejam vigilantes. O tempo inteiro. Eu não sei, muitos médios estão sentindo esses últimos tempos uma energia pesada. E eu senti várias vezes esses últimos dias. Eu, apesar de ser uma católica, meio que acho que os padres condenariam, né? Porque eu acredito em tudo quanto é coisa. Eu acredito que não tenha uma única religião certa. Para mim, tudo se complementa, mas a Igreja Católica é a que eu sempre fui e é a que eu mais me identifico. E então eu rezo o terço todos os dias, é isso que me fortalece. E nas últimas semanas eu senti um peso, algo assim nas minhas costas, um peso, uma vontade de gritar, chorar. Todo dia eu rezo o terço, mas eu pensei assim, cara, eu tenho que rezar o terço de joelho. Eu me ajoelhei, rezei, aquele peso saiu, porque eles estavam me atacando. Eles vão continuar me atacando e eles vão te atacar. Só que você tem que declarar guerra. Porque você já sabe o que você quer na sua vida. Você quer servir o bem ou as trevas? A partir do momento que você definir isso, você vai abrir seus olhos espirituais, você vai enxergar a sua vida como um todo e você vai renunciar ao mal cada vez que ele aparecer. Hoje eu penso 2 vezes antes de tomar uma cerveja, faz meses que eu não bebo. Porque eu sei que quando a gente bebe, a gente está ali abrindo algum portal. Eu já senti isso várias vezes. Principalmente as últimas vezes que eu bebi, eu senti ali que, cara, a minha mente está bagunçada já e tal. E qualquer coisa que faça você fugir do seu centro, da sua normalidade, eu não quero fazer nada que me deixe suscetível. Porque eu não quero mais ser robozinho dos negativos. Não, eu já fui. E agora eu declarei guerra com eles. Assim, vocês estão aqui? Estão dentro da minha casa? Ok. Eu vou emanar uma luz tão grande que vocês não vão ter escolha. Ou vocês se convertem para o bem, ou vocês vão embora. E é isso que eu falei pra eles. Eu falei na cara deles assim,
eu não tenho mais medo de vocês. Eu falei isso. E eu não tenho mais medo, não. Porque quando eu era uma criancinha, eu tinha medo. E eles estavam ali me atacando. Agora eu, burra velha, entendendo, sabendo como eles agem, eu vou ter medo? Teve um dia, meus amigos, que... Quem já leu Kybalion, comenta aqui. O Kybalion fala sobre a lei das polaridades. Então, o bem e o mal são a mesma coisa, apenas estão em lados opostos. Teve um dia, já faz alguns anos, que eu tinha voltado do trabalho e eu já reparei uma coisa em mim. Que quando eu tô muito cansada, algo acontece que eu fico suscetível a ataques. E eu tinha voltado do trabalho, eu deitei na cama, assim, na minha mente vinham seres muito horríveis, assim, e tal. E eu tava vendo aquilo ali agoniada, até que num momento me veio essa lei do hermetismo, de o bem e o mal são a mesma coisa. Então na hora eu pensei, eu falei pra eles, pra aqueles seres assim, ok, eu estou de um lado, vocês estão do outro. Venham para a luz. Vocês não precisam ficar nas trevas. Vocês também têm o bem dentro de vocês, assim como em alguma proporção também tem o mal. Venham para a luz. Eu falei isso para eles. E na mesma hora, aquele ser se dissipou. Eu tinha algum conhecimento para isso? Alguém me ensinou? Não, ninguém me ensinou isso. Pode ser que tenham pessoas falando disso e tal, mas naquela hora eu falei aquilo para aquele ser que estava ali nos meus pensamentos me atacando. Ok, eu não tenho medo de vocês. Venham para a luz. Porque o ser das trevas, em alguma proporção, ele escolheu estar lá. Da mesma forma que se a gente não escolher estar no bem, a gente vai servir ao mal. Então, tudo são polaridades, por que a gente vai ter medo? Vamos trazer ele para a luz. Se eles não quiserem vir, ok, vão embora. Porque a luz que a gente vai emanar vai ser tão grande que vai cegar eles. É isso, meus amigos. Eu estava trabalhando, acabei vindo parar na praia por acaso e vim gravar esse vídeo. Estou estudando mais sobre esses temas. Pretendo trazer mais conteúdo porque eu declarei guerra contra eles e eu sei que essa guerra é pesada, mas ok. Me mandaram fazer isso, estou obedecendo.